Fala pessoal, como vocês estão? Iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E eu estou aqui com a presença ilustre do nosso amigo Tiago Vogt. Ele tem 42 anos, é pastor evangélico, escritor, mestre em história, tem uma experiência gigantesca e ele vai compartilhar um pouquinho da sua vida aí com a gente. Tiago, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer te conhecer mais a fundo e ouvir Legal. aí as suas histórias. Ô, Fábio, é uma alegria poder participar com vocês aqui desse projeto tão bacana e de tudo que a Aliança Portuguesa representa em sonhos para tantas pessoas. E eu acredito que esse momento aqui contigo e com a turma que está assistindo a gente vai ser bem proveitoso para a gente sedimentar um pouco mais esses sonhos rumo à realização de cada um deles, né? Maravilha, maravilha. E me conta aqui, eu vi que você tem um hobby curioso. Que hobby é esse? Conta para o pessoal aqui que você gosta de fazer aí. Ô, Fábio, há algum tempo eu deixei de ser CLT, né? Que é esse emprego formal aqui do Brasil. Sim. E aí, não é que ficou com tempo livre, eu pude melhorar o uso do tempo. E aí eu dividi isso com estudo, com vocação religiosa e tal. E nesse meio do caminho, um dia desses que meu pai veio me visitar, ele pegou uma cadeira velha que ele achou na rua. Ele, eu trouxe para você reformar. Eu falei, pai, uma cadeira velha de madeira, assim, meio bem caidinha, né? O que eu vou fazer com isso? Ah, sei lá, faz alguma coisa aí. E começou um hobby de ser um marceneiro que quanta pretensão, né? De pegar alguns móveis mais antigos e reformar, e mudar a pintura, e mudar a cor, e desmonto. Eu fui comprando ferramenta. E agora eu fico olhando brechó, né? Essas lojinhas que vendem usado aqui no Rio, grupos de compra e venda, gente que está fazendo de cadeira, de mesa, inventando alguns projetos aí. Recentemente eu fiz um para o quarto da minha filha, que vai ser a mesinha ali de estudos dela. Cara, e é um universo de gente que compartilha projetos, coisas. É quase uma religião, né? E é muito legal, cara, muito legal. Né? E inclusive, essa cadeira velha que meu pai arrumou, eu peguei, restaurei a cor original dela, ficou bem bacana, bem legal. Estou gostando desse hobby de doido aí. Muito legal. O meu avô, curiosamente, ele era marceneiro de profissão, né? Olha. Meu avô era um gênio, assim, né? Sabe? Fazia coisas incríveis, móveis Uhum. do nada. E eu pude acompanhar, né? Convivi um bom tempo com meu avô e vi ali o cuidado dele, toda a questão das medições, das esquadrias e de toda a preparação. Meu pai, na casa dele, até hoje, tem alguns móveis que foram feitos pelo meu avô, né? Acredito. E é muito legal, porque é uma coisa extremamente artesanal, né? Lógico que hoje existem grandes produções de móveis, aquela coisa toda, Uhum. mas se você for puxar para aquele profissional mais antigo, vamos dizer assim, lógico que Sim. ainda tem esse tipo de profissional hoje em dia, mas aquela pessoa que tinha um ofício mesmo, nossa, é uma arte. É uma arte trabalhar com a Fábio, madeira. eu moro numa casa bem antiga, né? Que foi construída pelo meu avô. Eu não sei se a porta foi ele que fez, eu desconfio que não. Mas é daquelas. A casa é muito old school, tá? Que você encontra ou no subúrbio do Rio ou de São Paulo, aquelas casinhas com varanda, porta no meio da varanda, janelinha de cada lado, né? E na Sim. porta tem uma janelinha também. Ela é a porta inteira entalhada. E aí, por medida de segurança, eu fui colocar uma fechadura tetra, né? Para ficar mais legal, a gente se sentir um pouco mais seguro, principalmente quando sai de casa. E veio um cheiro maravilhoso, um cheiro de madeira. Olha, e eu descobri que a porta da minha casa é feita de canela, que a gente Uau! só conhece em pó, ou a Uhum. casca que é extraída da árvore, né? Mas a porta é feita da madeira, de canela. E é um talento, esse zelo que o pessoal trabalha com artesanato, né? Vamos dizer assim, com trabalho manual, Sim. faz um negócio extraordinário, cara. Isso e é para a vida inteira. E é para a vida, porque tem Atravessa gerações. projetos.
Sim, eu tenho projetos de reformar, de mudar algumas coisas em casa, mas a porta ela nunca foi colocada de lado. Eu só quero saber o que eu vou fazer com ela. Se eu vou restaurar plenamente, se eu vou mudar de lugar, se ela vai incorporar em algum objeto de decoração, não sei, mas a porta é linda, linda. Nossa, Tudo isso é fantástico. muito legal. Eu vejo isso, né? Atravessando, assim, 3 gerações já. Os Sim. móveis do meu avô, feitos por ele, né? Aí Uhum. o meu pai acabou utilizando alguns deles, só que os meus, eu hoje estou em Portugal, meu pai mora no Rio de Janeiro, mas eu, em tese, tenho acesso a esses móveis, posso comer numa mesa que meu avô fez e os meus filhos também. Sim. Então, olha que coisa incrível, né? A obra realizada e como que a gente tinha coisas que eram duráveis, né? Nesse sentido, né? Isso hoje Uhum. está sendo substituído. Hoje um móvel, se você montar num lugar, desmontar para montar no outro, ele já acaba, a porta cai. Sim. Fica frouxo, fica largo. Eu acho que isso é um pouco do pensamento, Fábio, que a modernidade nos trouxe, que tudo fica muito descartável, tudo é muito Uhum, substituível. E algumas uhum. décadas atrás as coisas não eram assim, né? Não se tinha tanta facilidade, não tinha tanta tecnologia, talvez também não tivesse tanto recurso financeiro. Então, quando algo era planejado para ser definitivo, nunca É, paliativo. Então, exatamente. de fato, os móveis e tudo mais, a vida era pensada para ser vida, não era para ser pensada como algo que pudesse ser trocado, descartado, substituído. Não, era para ser para sempre. Né? Os bens eram duráveis, né? Vamos dizer assim, né? Sim, duráveis, justamente. Exatamente. Não, fantástico. Justamente. Fantástico. E você tem um outro hobby também curioso. Você gosta de guardar, não sei, colecionar Rapaz, livro? é Como é que é essa verdade. história de revista? Caramba, minha vida sendo exposta, né? Fábio, o que acontece? Como você disse, eu sou mestre em história, né? Trabalho com uma linha muito específica, mas talvez o gosto da história não veio quando eu percebi que quando ia conhecer um lugar legal, histórico, eu não tirava foto de mim, eu tirava foto do lugar para Uhum. guardar, sabe? E eu comecei, não que eu seja um acumulador, também não é isso, mas algumas coisas que têm significado da memória, afetivo, ou é raro, por exemplo, eu guardo algumas cédulas antigas de países europeus que adotaram o euro, Legal. né? Moedas, cédulas. Não sou um apreciador, posso dizer assim, da numismática, mas tem algumas coisas que eu guardo que eu achei aquilo bonito, sabe? Tenho e de alguns países aqui da América também. E alguns anos E, atrás, eu comecei a reparar que eu gostava de guardar a revista, porque a revista é um jornal, né, grosso modo, mais elaborado, mais bonito, mais diagramado e mais resistente. Mas o conteúdo da revista passa. E eu reparei que eu gostava de guardar as revistas, algumas delas, por causa do comercial antigo, né, por causa de uma matéria muito específica, muito pontual, e algumas eu descartei ao longo da vida e outras eu insisto em guardar. Isso passou para os livros e com o falecimento dos meus avós, da minha mãe recentemente, fui mexendo em caixas, em algumas coisas que estavam paradas há décadas, sabe? Encontrei cartões postais, fotos, comecei a fazer um sketchbook para organizar algumas coisas e tudo isso, né? Essa satisfação de guardar é para criar uma sensação tátil da memória, né? Porque não bastava apenas guardar na mente, no coração. Tem coisas que eu gosto de pegar e ver de novo, sabe? Eu gosto fantástico. de pegar e, e sentir e tocar, né? Infelizmente, nessa conversa toda, tem um fato triste. Um dos meus tio-avós, né, irmão do meu avô, foi um dos primeiros motoristas de táxi a serem assassinados aqui no Rio. Isso na Caramba. década de 40, 50, alguma coisa assim. E a família guardou por muitos anos o jornal que noticiava isso. Caramba. Né? E deve ter
pouquíssimo tempo, foi logo depois que minha mãe faleceu, eu encontrei esse jornal, sabe? Eu encontrei esse jornal. E eu falei, rapaz, isso tem na Biblioteca Nacional. Aí eu encontrei microfilme. E aí consegui ver a matéria toda, porque o jornal estava meio antigo, faltavam páginas e tal. Mas apesar de ter acesso ao microfilme, eu também não desfiz do jornal antigo, né? E as coisas foram assim, ganhando significado, ganhando forma. Encontrei um pedaço do passaporte do meu bisavô quando ele chegou no Brasil, português, o Chico, né? E ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Olha. Eu convivi com ele até meus 6 anos de idade, ele morreu com 98. E o Bisa, né, ele já sofria muito de saúde, não era um cara muito paciente com uma criança. Mas eu me recordo de algumas vezes dele falando de coisas da juventude, da tristeza da Primeira Guerra, quando a aldeia dele foi bombardeada, ele perdeu amigos, ele também lutou em trincheiras terríveis, e esse foi um dos motivos dele vir para o Brasil. E aí, lembrando dele, encontrei esse pedaço do passaporte dele e encontrei um postal de que ele já namorava a minha bisavó, olha só, a Nazaré. E ela já tinha vindo para o Brasil primeiro que ele. Ele mandou um postal no dia 1º de janeiro de 1912, com muito carinho, com muita coisa, sabe? Rapaz, isso tudo, Fábio, ganha um significado afetivo. E eu fui guardando, organizando, né? Coleciono, nesse negócio de colecionar algumas coisas. Eu tenho um monte de caneca, cada uma parece. Eu acho que isso também é herança, tá? Da família portuguesa quando eu era garoto. Eu não sei se o nome é bibelô, eu vou classificar como bibelô. Tinha umas peças de porcelana que ficavam exibidas pela casa de todo descendente português. Em cima da geladeira tinha um pinguim, aí na mesa tinha um jarro, que nunca tinha água no jarro, mas tinha um jarro bonito, com a bacia, e aí na estante, quando não tinha livro, tinha outra peça lá de porcelana, de cerâmica, sei lá, esmaltado, né? Um cavalo, talvez, não sei. E comigo são as canecas. Né? Cada uma é de um lugar, é de um momento, tudo é, sabe, guardado com muito afeto. E eu vou construindo, e aí com a vivência na área da história, enquanto ciência, eu vou construindo e guardando não só os significados, mas essas memórias, sabe? Para que a minha filha e os meus netos e bisnetos, caso eu não os conheça, eles entendam como eles chegaram ali. Por que eles chegaram ali? O que aconteceu com a família deles, né? E eu não tive muito disso, eu tive alguma coisa, mas o pouco que tive foi suficiente para mexer comigo a ponto de guardar essas coisas que ganham significado. Aí é o jornal, a revista, é o livro. Minha mãe era advogada, eu não tenho tanta afeição assim ao direito, né? Apesar também de estar enquadrada aí nas ciências humanas. Mas eu guardei alguns livros que eu sei que para ela eram importantes. Para mim, talvez não seja. Talvez eu nunca vá me debruçar sobre a leitura deles ou sobre a pesquisa neles. Sim. Mas guardei os livros. Hoje eles estão, vamos dizer assim, guardados juntos na minha biblioteca, sabe? E tudo isso vai ganhando forma, significado, vida. Isso é muito interessante, Thiago, porque hoje, né, aqui pela Aliança Portuguesa, né, pela Aliança Italiana, a gente vive com muitas famílias, né? E é muito comum que as pessoas não saibam sequer o nome do seu bisavô. Gente. Do seu trisavô. Assim, a gente... É muito curioso isso, e como que a vida ela é passageira mesmo, né? Que a gente, se não tiver esse cuidado, nós somos esquecidos em 2 gerações. Facilmente. Assim, facilmente. Facilmente. Não há qualquer legado, não há qualquer informação, muitas vezes, tá? Muitas vezes, de 2, 3 gerações, às vezes menos, mas a regra ali
é a pessoa já não ter muita informação a respeito do bisavô. Estou falando de nome, às vezes. Nome completo, data de nascimento, coisas assim. Que dirá documentos. A maior parte... E eu vou te dizer uma coisa. Eu sou um apaixonado pela pesquisa, né, dos documentos. Foi uma necessidade que eu tive, né, na família da minha esposa, e eu me apaixonei, e para mim, eu costumo dizer que a pesquisa hoje, lógico que tem vezes que a gente não encontra, acontece, né, mas hoje talvez esse seja um dos grandes pontos fortes da nossa estrutura, e está justamente ligado a resgatar essa essência familiar, essa origem familiar, essa origem documental. Muito legal o netinho, né, o bisneto, falar, ó, o seu avô era tal pessoa, o seu bisavô, o seu trisavô, e assim vai. Porque como a gente passa, e passa rápido, a gente acabou de falar de um móvel, né, que atravessa 3, 4 gerações, né, que foi uma coisa construída e durável, mas às vezes a memória de pessoas se perde muito rapidamente. E eu acho fantástico isso, porque você consegue, de alguma forma, garantir isso. Eu estava recentemente, né, meu pai tem 73 anos, minha mãe tem 70 anos, e eu estava pensando nisso. Imagina uma pessoa que falecesse, sei lá, há 15 anos atrás. A gente, talvez, nunca mais... 15 anos é pouco, vai, porque a gente já tinha filmagem e tal. Mas vai, 50, 70 anos atrás, 100 anos atrás, que seja. Você talvez nunca mais poderia ouvir a voz dessa pessoa. E hoje, por causa de um áudio, um WhatsApp, uma coisa assim, você consegue ter um vídeo, um áudio, uma foto, que você consegue ter isso para sempre, né? Por muito tempo. Sim. Então, é uma coisa, né, que eu vou fazer, pretendo fazer com os meus pais, né? De fazer um grupinho ali com eles e falar assim, ó, mandem conselhos para minha vida, né? Falem o que vocês acham que eu devo ser, fazer, pensar. Me falem sobre a experiência da vida de vocês, porque às vezes a gente enquanto está em vida, né, não faz esse tipo de coisa e perde essa oportunidade. Vai se ligar nisso às vezes quando a pessoa já não está mais, né? Só que hoje a gente tem a possibilidade de registrar isso, né? Eu tenho no meu coração, não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas de fazer um livro, um para um filho, o outro para o meu outro filho, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho vontade de fazer um livro para cada um que seja uma cópia, só para que eles saibam o que eu penso a respeito deles, o que eu vejo a respeito deles. Legal demais. Que eu tenho acompanhado, né, da criação deles, do desenvolvimento deles, dos medos deles, dos pontos fortes, dos pontos fracos, mas que eles pudessem, com 18, 20, 30 anos, a idade que eles quiserem, pararem para ler e falar assim, pô, meu pai falou, percebeu isso aqui ao meu respeito, né? Como algo que pudesse ajudar na direção da vida deles, né? Então, um sonho que eu tenho, um projeto que eu tenho, eu já comecei a rascunhar algumas coisas, mas eu me preocupo com essa preservação da memória. Esse espaço aqui, Thiago, inclusive, né, desse podcast, a minha intenção, o desejo do meu coração é justamente dar voz para as pessoas que confiaram os seus processos né, a gente, para que isso seja um registro delas, que elas possam ter isso no YouTube, possam acessar, possam assistir, e depois, num segundo bate-papo, num terceiro bate-papo, ela trazer novas histórias, trazer novas coisas, novas experiências, novas oportunidades, novas situações que viveram na vida, e vem sabe, quase que uma trilogia ali da sua vida, né, com uma parte dela, depois um outro momento, depois um outro momento. Então, para mim, esse projeto aqui, né, do nosso podcast, é um presente, é uma forma de eternizar as pessoas que confiaram na gente e retribuir isso para que todas as pessoas possam conhecer um pouco da história delas. Ô, Fábio, esse negócio que a Aliança Portuguesa realiza, do negócio em si, né, que é o processo de facilitar, de pesquisar, de documentação de tudo, que é o serviço que vocês realizam, e o negócio também de mexer com questões tão sublimes da família de cada um. Por exemplo, meu sobrenome é alemão, né?
E eu não tinha noção de que os meus bisavós, por parte de pai, eram portugueses. Uhum. Os pais da minha avó, né? Então, quando minha mãe faleceu, eu tinha essa noção do neto, do bisneto e tal. Eu pensei, poxa, o sonho foi por água abaixo. O sonho da cidadania, da viagem, de uma experiência europeia, enfim. Eu fiquei um pouco triste, né? Porque eu sabia que o caminho era por ela, porque eu conheci os avós, o bisavô, então eu sabia que o caminho era por ali. Ali eu tinha certeza. E um dia eu fui visitar meu pai, eu falei, pai, pô, a mãe morreu, não sei o que lá, meio triste. Ele falou assim, mas como assim? Pai, agora não dá mais para pensar isso. Dá. Você não sabia que o pai da avó Laurinda, no caso, o pai da mãe dele, o José Cardoso é português? Eu falei, não sabia. E aí foi onde fiz o primeiro contato com vocês, fui me interessando, fui pesquisando. Usei um aplicativo que eu não sei se ajuda ou coopera com vocês, que é o Family Search, Às vezes que é uma ajuda. iniciativa, que é uma iniciativa dos Mormons, né? Da Sim. Igreja dos Mormons, e é bem bacana, tem a ver um pouco com a crença deles, mas eu acho que valoriza esse resgate de ideia, de memória, de família, enfim. E ali fui pesquisando, aí já tinha feito, aí fiz o contato com o Giovanni, e aí veio a Carol com os documentos e tal. E eu falei, caramba, como é que eu vou encontrar isso? É antigo. Enfim, um dia eu fui na casa que meu pai mora, que era da minha avó, mexendo também em caixa, gaveta e um monte de coisa. Fábio, foi duplamente feliz. Foi quando eu encontrei a certidão de nascimento do José Cardoso, né, do meu bisavô português. E era a certidão original. Nossa, fantástico. Né? Raridade. Original. Eu falei, sabe que negócio? Primeiro, eu fiquei muito feliz. O processo é viável. E segundo, eu estou pegando um documento que tem 130, 140 anos. Loucura, né? Né? E hoje eu guardo com muito carinho. Vou fazer um quadro e pendurar. Aquilo ali é para ser exibido, aquilo ali é para ser guardado com carinho, protegido, sabe? E isso tudo, falei, caramba, atravessou um oceano, chegou em outro continente. Tá aqui a história de um cara, Eu né? falo, Thiago, para o pessoal internamente o seguinte. Primeiro, eu falo que o nosso nome foi um presente de Deus, né? Que é a Aliança Uhum, Portuguesa, para mim, diz muita coisa, né? Aliança Portuguesa, Aliança sim, Italiana. Porque diz muita coisa, porque para mim a aliança é algo que começa e não termina. sim. E eu falo para o pessoal: olha, o nosso negócio não é papel, não é burocracia. Nosso negócio é unir famílias, é reunir famílias. Tem casos internos aqui que a gente tem de um lado da família que não falava do outro com o outro. E, às vezes, para poder conseguir a documentação, voltaram a se falar. Às vezes, um pai com um problema com um filho ou com uma filha, ou às vezes, uma pessoa que estava, às vezes, vivendo junto e, para poder passar o direito, foi para um próximo passo, fez o casamento e para poder passar. Então, eu Uhum, costumo dizer isso internamente que a gente tem um propósito muito maior. É lógico que a pessoa ter um documento, ter a cidadania, ter uma experiência europeia, como você bem disse, isso tudo é fantástico. Mas para mim, religar, reunir famílias é a grande razão da nossa existência, né? sim. É É, desafiador, porque cada família é de um jeito, é complexo. A gente já teve casos também difíceis de lidar, né? Das vezes a pessoa não falar e tal. E sempre que eu posso, eu falo: olha, eu por mim, você vai lá e pede desculpa. Você vai lá e resolve, né? Para vocês ficarem bem, que são mais importantes, né? Esse é o nosso desejo, é o nosso propósito. E, lógico, poder coroar ali a pessoa com um direito que ela tem, que, como a gente estava falando, novamente, do móvel que atravessa gerações, da lembrança da família, dos documentos. Esse é um direito que atravessa duas gerações, pelo menos, né? No caso aí sim. da portuguesa, a italiana dá para atravessar até mais gerações.
porque você se tornando português abre o direito para mais duas. Então, abre para os seus filhos, abre para os seus netos, né? Então, é algo que eu costumo dizer para o pessoal, né? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira pensando assim, qual herança que eu vou deixar para o meu filho? Qual legado ou herança que eu posso deixar para eles? Eu falo, faz a cidadania, porque você está deixando uma herança intangível, né? Você está dando liberdade para ele, para poder decidir onde ele quer viver, em qual região, tá? Abrindo mais o mundo, digamos assim, para ele poder ter mais acesso. Fábio, isso que você está falando me veio uma palavra na minha mente, um conceito, que é da nobreza. Cara. A gente que tem não só esclarecimento, mas tem fé, tem convicções, tem todo esse sedimento, esse esteio moral que ganhamos dos nossos antepassados, dos nossos familiares, tudo isso inclui nobreza naquilo que realizamos. Não é só ganhar dinheiro, não é só cumprir uma burocracia, não é só um projeto, é dar nobreza e significado àquilo que nós fazemos, àquilo que nós vivemos. Não é só ter um discurso, não é só ter um produto, não é só ter um serviço. É ser nobre naquilo que nós podemos fazer por alguém e para alguém. Né? E às vezes por nós mesmos. Né? Às vezes por nós mesmos. Muitas pessoas, nesses trâmites, elas ressignificam a vida, né? Como você falou, parentes voltam a se falar, a se comunicar, né? Alianças outrora perdidas, né? Não quebradas, perdidas, são reencontradas e tudo ganha uma nova cor, uma nova oportunidade e, por que não, uma nova chance de ser feliz, né? Com certeza, com certeza. É exatamente o que eu acredito e o que é o propósito, é o que nos move. Eu falo, pessoal, se vocês acharem que a gente está tratando de papel, de burocracia, de documento, só vai virar mais uma coisa, mais um trabalho, mais uma coisa, você não vai ter motivação nenhuma, uma hora vai encher o saco. Agora, se você entender que aquilo ali é sobre famílias, é sobre reunião de pessoas, é sobre novas oportunidades, é sobre você permitir ou ajudar uma pessoa a sair de uma realidade e ir para outra, isso é infinito. Você se alegra, você vai querer, você vai buscar o contato, né? É lógico que a gente não é perfeito, é lógico que a gente tem um monte de erros, é óbvio, como qualquer empresa, né? Como qualquer ser humano, mas o desejo do nosso coração é exatamente esse. Propósito, a razão da existência é justamente essa. Sim, sim. E, Tiago, uma pergunta. Já deu para perceber, né? Eu ia te perguntar como que veio a ideia de fazer história, né? Mas eu sei que você já dá para saber que você ama história. Mas dentro da história que você escolheu, você falou que é mestre em história, a história é muito ampla. Qual é vamos dizer assim, um segmento da história que você tem mais especialidade? Sim. Eu cheguei na história de forma muito pragmática, Fábio. Eu na verdade, estava jovem, adolescente, me interessando, estava muito ligado às coisas de tecnologia. E aí eu fiz o ensino médio e o curso técnico voltado para a área de TI. Né? E que há 20 e poucos anos atrás era algo muito rudimentar. Bacana. Estava gostando, estava me encontrando, pensei, preciso ir para a universidade. E aí eu não sei em que momento alguém me mostrou uma grade curricular do primeiro semestre de Ciências da Computação. E eu vi lá, Cálculo 1. Né? E eu fui ver a ementa de Cálculo 1 e descobri que a turma fazia conta com letra. Eu falei, não, limite derivada. Limite matemática é número. E a turma está fazendo derivada. Conta, sim, com letra. E pode não parecer, eu tenho dislexia, tá? Dificuldade de organizar e tal, até de compreender algumas coisas. Volta e meia a turma aí me comunica, me fala alguma coisa, fala de novo para eu entender, porque aqui é mais lento, tá? Enfim. E nisso tudo eu pensei, pô, mas eu quero ir para a universidade, eu quero ter a experiência da universidade, eu não queria um emprego. Né? Tanto que eu escolhi uma universidade aqui do Rio, não sei se você conheceu, a Gama Filho. Sim. Né? Pô, a Gama era
suprassumo da universidade particular do Rio, em termos de ambiente universitário, pesquisa, estudo. E eu falei, mas eu vou estudar o que lá? Eu pensei, eu vou estudar o quê? E aí um professor, já concluindo o ensino médio, porque a Gama Filho está com um programa aí, governo federal, está dando curso, está dando bolsa para os cursos de licenciatura. Eu falei, opa, licenciatura, professor. E aí eu fui ver o valor e o curso de História era um dos mais baratos. Então eu cheguei na História por causa da minha incapacidade com números, né? Minha capacidade limitadíssima. Eu pude escolher uma boa universidade e era um curso relativamente barato. No primeiro semestre, eu descobri que eu nasci para a História. Tá? Por conta das coisas que eu já gostava de fazer, que tinham significado na minha mente, no meu coração. Por causa do ambiente universitário e por causa das questões que envolvem a história. Hoje, Fábio, a gente tem um problema, vamos dizer assim, científico, metodológico. A história, parece que qualquer um é historiador. Não é. É uma profissão regulamentada, ela é reconhecida, ela tem o seu caráter acadêmico, científico, ela é uma ciência. Tá? A história é uma ciência. E aí, isso tudo explodiu minha cabeça. E eu pensei, é isso que eu quero. E eu fui me envolvendo. E eu fui vendo a área de pesquisa que eu mais gostava, e pelo fato de ser cristão evangélico desde a adolescência, né, sempre fui de uma família cristã, católica, e em algum momento da adolescência, da juventude, a fé evangélica fez muito sentido na minha mente, no meu coração, passei, né, a aderir, me converti, e aí eu fui me especializando nas linhas de pesquisa que envolvem religião e política no Brasil. Tá? Minha graduação foi esse tema, uma pós que eu fiz, agora o mestrado, tem tratado sobre o movimento pentecostal brasileiro, sobre a sua relação com a política, como isso está se desenvolvendo, né? Como isso aparece no campo do espaço público, enfim. E é por onde eu transito, por onde eu caminho. É interessante, é mais complexo do que as pessoas imaginam. No Brasil, as pessoas que têm essa percepção mais rasa acabam achando que isso é só uma questão político/eleitoral. Mas não, existem conceitos, formas de ver o mundo, cosmovisões, né? E tudo isso tem muitas camadas, sabe? Tem muitos significados, tem muitas cores, tem muitas nuances. E isso me pega. Eu gosto desse... Porque no processo de pesquisa, né? Por exemplo, nos últimos 3 anos, pesquisando sobre o pentecostalismo brasileiro, eu encontrei jornais, fotos, pessoas, e olha, e aí começa, né, de novo, os significados, as memórias, a afetividade. Isso, para mim, é maravilhoso, maravilhoso. E aí você vai conectando com outros pesquisadores de outras linhas, sabe, com outras experiências, a gente vai conversando, trocando ideia, e se abriu um mundo novo para mim, né? Tanto que em 2022 eu cheguei até a enviar um artigo para a Universidade do Porto sobre o pentecostalismo brasileiro. Ele não foi aceito por alguns motivos lá de critério da universidade, mas ficou no repositório. Alguém já leu, já me citou, virei referência bibliográfica. Eu falei, olha, virei uma nota de rodapé de alguém, né? Então, tudo isso, assim, Fábio, é o que tem movido, né, a minha parte da carreira acadêmica nos últimos anos. E, paralelo à história, e aí, primeiro veio por causa da vocação religiosa, tá? Veio a área da teologia, né? Eu também tenho graduação em teologia e 2 pós na área, e também não é só... A teologia não é só um instrumento para um clérigo, tá? De alguma religião, cristã ou não. Sim. A teologia também é uma ciência que trata, vamos dizer assim, do ser mais absoluto da existência, que é Deus.
né? E basicamente a gente estuda a forma como o homem tenta interpretar esse ser supremo, eterno, transcendente. Isso, para mim, é uma viagem louca demais, né? Não preciso usar droga, eu preciso só de um bom livro de teologia para mergulhar num universo incrível, cara. Sim. Não, fantástico, fantástico. É justamente o que eu ia te perguntar, né? Justamente assim, quando a gente tem alguma experiência, né, na vida que faz essa ruptura da mudança de comportamento, né? Porque a gente nasce, a gente é criado dentro de uma cultura, dentro de um... Sim. Como os nossos pais acham, como bem lhes parece, né? A própria Bíblia diz isso, e a gente acaba seguindo ali um fluxo. E muitas pessoas passam, né, por um momento chave que vira a rota de uma vida, né? E a partir daquele momento, as decisões, as escolhas, o pensamento, a forma de falar, o lifestyle, como está na moda hoje, né? O estilo de vida, ele simplesmente muda, né? E isso é bastante curioso, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de política, mas não tenho político de estimação, né? Vamos dizer assim. Eu gosto do assunto, mas tento entender todos os lados, né? Tento, porque é complexo, não é simples. O porquê de cada um, né? Eu sempre vou partir do princípio de que as pessoas querem aquilo que elas entendem que é o melhor. E aí eu tento ir um pouquinho mais atrás para ver a razão daquela ideia de vida, né? O porquê que ela pensa daquela forma. Não é tão simples, né? Não dá para a gente falar em um podcast, a gente vai ter que marcar outro já para falar mais sobre isso. Mas o que eu percebo, né? E algumas pessoas não estão entendendo isso, porque esse movimento, de fato, do neopentecostalismo mais voltado para a parte política, isso é, de fato, um movimento recente, né? E as pessoas muitas vezes não entendem isso, às vezes até julgam, às vezes agem até de forma preconceituosa, às vezes tem a classe, vamos dizer assim, ou o grupo evangélico como sendo pessoas com baixo grau intelectual, pobres, né? E não é a verdade, não é a verdade. Tem todos os estratos da sociedade, como existem todos os estratos da sociedade na maçonaria, na Igreja Católica, no espiritismo, né? Tem pessoas de todas as classes sociais, de todos os graus intelectuais em todas as religiões, né? E às vezes há um segmentar assim, num formato muitas vezes até de menosprezo, de desprezo, né? Porém, como é um extrato da sociedade, tem direito a voto, tem direito a ser votado, tem direito a expressar a sua visão, a sua opinião. E aí aquela pergunta que eu vou te fazer de $1 milhão. Se discute política, se discute religião, se discute futebol ou não se discute? Ô, Fábio, essa é uma resposta complexa, rapaz. E aí, não que eu queira ficar em cima do muro, mas a resposta para ela é sim e não. Do ponto de vista do foro íntimo, não se discute. Convicções pessoais, a gente ouve, concorda ou discorda, e só dá a nossa opinião se formos consultados. Esse é o não. Por exemplo, eu sou botafoguense, tá? Corajoso. Muito. Né? Quando o amigo fala, o Botafogo perdeu, eu falei, normal, pô. Normal é perder. Quando ele ganha, é que ele surpreende. Né? Ontem, inclusive, num excelente jogo, ganhamos da LDU, feliz da vida, né? Enfim. E aí, as coisas de foro íntimo, não são discutidas. A gente guarda e respeita, tá? Porque aquilo faz parte da convicção pessoal de cada um, de como a pessoa construiu a sua vivência, a sua percepção
em cima desses 3 exemplos que você deu: futebol, política, religião e até outros temas menos sensíveis. Mas como todo bom brasileiro, né, miscigenado aí com a cultura portuguesa, europeia, com tantas outras coisas, vamos lembrar que somos todos muito apaixonados. Por exemplo, eu sou descendente dos portugueses que falam alto, né? Eu tenho até que tomar cuidado, Fábio. Eu tenho o péssimo hábito de imitar portugueses, tá? Tenho que falar alto, tenho que falar enrolado, tenho que falar um idioma misto aí do País Basco, espanhol, que você... Peraí, tá falando o quê? Tenho que falar rápido demais. Enfim, eu sou da família que fala alto. A galera fala gritando. Então, qualquer conversa para virar briga, ó, é um estalo. Mas a resposta, como disse, é sim e não. E o sim? Sim, se discute, se debate, se analisa. Mas vivemos tempos tão distendidos, tão polarizados e distantes, que uma discussão, ou seja, um debate de ideias, né, tende a virar briga numa fração de minutos. Segundos, melhor dizendo, segundos. Por exemplo, no Rio, o carioca é muito apaixonado pelo futebol. Da discussão sair da má qualidade de um time para uma ofensa pessoal hoje, é rápido. Segundos. É rápido. Hoje uma curtida numa publicação de uma pessoa específica, você já está dizendo que você é do outro lado e não de um lado. Numa discussão política, né, um simples eleitor, um simples cidadão, para ser confundido com um político desonesto, basta a interpretação de uma pessoa desequilibrada. Né? E a religião é a mesma coisa. Tá? A religião é a mesma coisa. E quando a gente observa, e hoje a gente fala muito de intolerância religiosa, né? Eu entendo que existem frações, que existem parcelas, setores da sociedade que sofrem isso ativamente. Sim. Mas uma coisa, Fábio, que precisa ser lembrada é que uma das religiões mais perseguidas do mundo ainda é a religião cristã. Tá? No norte da África, cristãos são sequestrados e mortos. Né? Na Nigéria, né, meninas são sequestradas e violentadas pelo Boko Haram. Sim. Em alguns países do mundo, você não que você esteja praticando proselitismo, né, evangelização, vamos dizer assim, mas só o fato de ser confessionalmente cristão, você já corre o risco de morrer, ou de ser torturado, ser expulso de casa. De andar com uma Bíblia, né? De andar com uma Bíblia já é suficiente para... Às vezes nem ter, né? Nem pode ter, né? Não pode. Nem vender uma Bíblia numa editora. Sim, é verdade. Então a gente observa, Fábio, que o lado sim da sua pergunta é debater, é analisar, é confrontar, é elaborar, sabe? É ver como tudo isso chegou a esse ponto. E isso pode ser feito de forma saudável. O que não está acontecendo hoje é justamente produzir conhecimento com essa discussão. Hoje a gente produz ódio, produz briga, discordância, sabe? Uma série de coisas muito ruins que apresentam o pior do ser humano por conta de não saberem discernir, de não saberem diferenciar essas situações, essas instâncias. Então, hoje, pode-se discutir política, religião, futebol? Pode. E também não pode. Tá? O que for do foro íntimo, a gente não discute. O que for ideia, a gente discute. Mas também, se o limite for curto, a gente evita. Eu penso assim, não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que a gente deveria poder discutir, no bom sentido aqui, né, conversar sobre tudo, e sempre o propósito deveria, final, aproximar, juntar. O que a gente vê hoje é o contrário, é afastar, é dividir, é colocar um contra o outro, sempre o nós contra eles, o tempo inteiro a gente vive como eu vou usando o termo do Rio aí, um fla-flu, né? Um contra o outro e não adianta. Ainda que, eventualmente, veja o nível da coisa, né?
ainda que eventualmente alguém, por exemplo, possa discordar de mim, aí, até aquilo que eu faça de bom não tem valor, né? A gente está aqui, né, gravando e meio a uma tragédia sem precedentes na história do Rio Grande do Sul, né? Sim, E a gente vê um povo dividido, políticos divididos, um lado, vamos botar assim, né, a gente falou um pouquinho de política, né? A direita fazendo seus movimentos para poder ajudar, a esquerda fazendo seus movimentos para ajudar, e pouco se vê um aplaudindo o outro, um braço dado com o outro, para poder. Cara, juntos nós somos mais fortes. Fábio, Somos todos brasileiros, né? O olha, povo lá na ponta, a gente está vendo isso. O povo. O povo está agindo assim. O povo não está se querendo saber. Estou dando exemplo do Rio Grande do Sul, porque são as duas sim, principais torcidas. Se um é do Grêmio e se o outro é do Inter. Ah, eu vou salvar o que está de azul, não vou salvar o que está de vermelho. Não está tendo isso pelo povo. O povo está de braço dado, está se ajudando. E é muito curioso, porque eu vou falar aqui uma frustração que eu tive. Eu esperava que a gente fosse melhorar depois da pandemia. Eu eu também achava que esperava. a gente ia falar assim, não, peraí, olha só o que aconteceu, vamos nos aproximar. E 2022 já, a pandemia começou em 20, né, 2020. 21 ainda Uhum. estávamos sofrendo os reflexos da pandemia. Em fevereiro de 22, a Rússia ataca a Ucrânia assim e vai. E eu falei, cara, não mudou nada, piorou talvez. E, e é frustrante. É frustrante. Olha, Fábio, é, você, você foi muito profundo agora. Eu me lembro que tive muito receio de tudo quando a pandemia começou. Na época, eu pastoreava uma igreja num dos locais mais pobres do Rio de Janeiro, que faz parte do complexo ali de favela Jacari, tá? Bem na Avenida Brasil, lugar muito intenso, mas muito pobre. Só para você entender, era o terceiro pior IDH do Rio de Janeiro. Terceiro pior IDH. Tá? Eu moro no subúrbio, num bairro tranquilo, que é o 24º. Lá era o 194, dos 197 bairros do Rio. Minha realidade era essa. Na primeira semana da pandemia, a gente fechou e 2 pessoas da nossa igreja morreram de Covid. Tá? Naquela Cara, forma mais grave da doença. Um na primeira pegou sem onda, saber, não sabia se proteger, infelizmente, um senhor amoroso demais. E outra, uma irmã, a senhora Ivone, entrou para fazer hemodiálise e os hospitais ainda não sabiam exatamente os protocolos de contaminação, disso, daquilo, outro, e pouquíssimos dias depois ela veio a óbito. Então, eu vi essa realidade, sabe, muito pujante, assim, muito grande, de uma doença global. Eu vi isso acontecer muito perto de mim. Perdi amigos queridos demais. E essa também era uma dúvida. Será que a humanidade vai repensar no que nós vamos evoluir? Tá? E aí, gradualmente, como todo processo de pandemia, epidemia e tudo isso, as coisas foram retrocedendo, apesar da OMS ainda não ter declarado, né, o fim da pandemia do Covid-19, a gente já sabe que as coisas estão mais contidas. Os Uhum. vírus se modificaram no processo natural, se tornaram menos, vamos dizer assim, menos graves. Eu não sou Letais, né? infectologista, tá? Só estou dando minha É, percepção da vida, porque menos eu peguei letais. Covid, menos letais. Eu peguei Covid 3 vezes, comprovadamente. A terceira foi a mais suave, tá? Então, de fato, as coisas ficaram mais controladas. As vacinas deram certo, os tratamentos evoluíram, né? Já sabe mais ou menos o medicamento que toma e o que não toma, o que evita, enfim, os Uhum. esclarecimentos chegaram. Apesar de todo o avanço tecnológico, da medicina, da ciência, a mentalidade humana diante da morte não melhorou, tá? Não melhorou. Você citou o Rio Grande do Sul,
como, como agora é o momento que não existe Grêmio, não existe Inter, não existe rivalidade, quando uma pessoa se deixa tomar pela rivalidade diante da desgraça, ela simplesmente está mostrando que, por pior que seja aquele momento, ele não é capaz de ensinar nada a ela, porque ela não quer aprender. Não que ele não tenha a ensinar, tem muito a ensinar, mas aquela pessoa não é mais capaz de aprender, ela não é capaz mais de sentir, né? Me arrisco a dizer, Fábio, mesmo com a entrevista gravada, esse podcast gravado, YouTube, tudo mais, eu me arrisco a dizer que essa pessoa deixou de ser humana. Sem dúvida. Ela deixou a sua humanidade de lado. Ela deixou a sua... tudo aquilo que compõe o ser que é maravilhoso, que pensa, que sente, que toca, que ama, que interage, deixou de lado, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, sabe? Quando você se depara com a dor do outro e aquilo não significa nada para você, você já morreu. O coração bate, a mente funciona, é só um manequim vivo, andando pela rua, mas já morreu, né? Essa dura realidade, diante da tragédia, diante da pandemia, diante de tantas coisas, Fábio, é que mostram que, e aí eu preciso dar um aspecto da minha fé, tá? Mostram que apenas uma ação sobrenatural de Deus é capaz de intervir na mente, na consciência e no ser humano. Se não houver essa intervenção, se não houver isso que só ocorre pela fé, vai ser só mais uma pessoa, um manequim vivo andando pela rua. Eu penso muito semelhante. O que a gente viveu, eu me lembro que em 2020, né, a Aliança Portuguesa estava muito no início. A Aliança Portuguesa começou no início do ano, a pandemia em fevereiro, né? Acho que março fechou tudo, uma coisa assim. Aliás, ela começou em 19, né? A pandemia começou em 19, mas ela ganhou o contexto global, assim, mais em 2020, né? Os primeiros casos começaram em 2019, tanto que é a Covid-19. Mas o pavor que se vivia naquele período era o seguinte: eu posso estar saindo de casa, indo trabalhar e voltar e levar a morte para minha casa. Eu posso estar com um vírus que às vezes pode não estar, eu posso não estar sentindo, mas eu posso levar isso para os meus filhos, para minha esposa, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, para os meus pais. Foi uma coisa absurda. E eu me arrisco a dizer que a gente teve uma sensação de compaixão, mas que se perdeu rapidíssimo. Rapidíssimo. Mas, bom, a gente vai precisar falar mais vezes. Não quero acabar esse podcast nesse clima baixo, não. Mas eu quero saber com você o seguinte: você lida com pessoas, né? Vê a transformação de pessoas, vê a mudança de pessoas. E eu queria saber com você, de você, após a conclusão, após a cidadania, você com o documento na mão, o que você acha, o que você pensa que essa ferramenta, vamos dizer assim, né, pode te proporcionar no futuro? O que você pensa de futuro depois de ter a cidadania, por exemplo? Fábio, eu penso em muita coisa, né? Penso, em primeiro lugar, dar um futuro digno para minha filha. Não que ela não tenha hoje, não que essa possibilidade não exista hoje. Existe. Cabe muito a ela saber aproveitar. Tá? O investimento que eu e minha esposa fazemos em educação, em amor, em cuidado, vai depender mais dela do que da gente. Mas eu quero proporcionar oportunidades para ela, para que no momento oportuno ela possa pensar no intercâmbio, numa viagem, num turismo, numa possibilidade de ter novos insights na sua mente. Tá? O primeiro objetivo hoje é esse. O segundo é a minha carreira acadêmica, né? Que já estou construindo uma relação, um namoro aí com a turma, mando um artigo, faço contato com algum professor, com algum pesquisador de alguma universidade, sobretudo das universidades em Portugal, que tem bastante acesso aos brasileiros, né? Então, esse é um fator. Tá? Também há, Fábio, uma demanda, tá?
de pastores evangélicos em solo português. Portugal é um país essencialmente católico, cristão católico, mas é muito dado, sabe? Isso a gente conhece, isso eu vi na família, isso eu ouço de amigos que já estão aí, tá? Há um misticismo religioso muito ruim, sabe? Que promete e não cumpre, sabe? Que produz coisas que não são tão legais assim. E também há, tá? Apesar de tudo o que o continente europeu pode trazer para as pessoas, há um vazio, porque, como você bem disse, quando a pandemia está sendo superada, a Rússia simplesmente invade a Ucrânia. Há uma insegurança, há um vazio no coração das pessoas que só pode ser preenchido pela fé. Então, como existe uma demanda de pastores, existe uma necessidade, quem sabe no futuro, né? Atravessar o oceano não para um passeio, mas para ajudar pessoas, para pastorear a gente, ensinar o caminho melhor que pode ser vivido, que pode ser vivenciado, praticado, que pode ser experimentado. Tudo isso passa pela minha cabeça, tudo isso passa pelo meu coração. E também, quem sabe ainda, e é um nível mais profundo, de realmente um projeto de vida da meia-idade para a velhice, porque eu acho que algo que você falou no início me despertou aqui, Fábio, a vida é muito finita, a vida é muito rápida, a vida passa muito rápido. Em 70, 80 anos, tá? Mas tem gente que vive 100, mas pelo menos 5, quase 10 anos na etapa inicial da vida. Você não desfruta, né? Você cumpre ordens, você não sabe exatamente o que está acontecendo, e no final acontece de novo. Então existe um pedaço aí no meio da vida, né? Que a pessoa, como eu posso dizer, que ela desfruta, talvez tenha 60, 70 anos no máximo. E eu quero, talvez, nessa fase aí da minha idade para a velhice, começar um novo projeto, para que a vida não se resuma a pagar contas, sabe? Não se resuma a início, meio e fim, e quem sabe eu possa também me surpreender com novas perspectivas e desfrutar disso junto com a minha família, num ambiente seguro, sabe? Com possibilidades, com segurança e com tudo aquilo que eu sei que Portugal pode oferecer, tanto nas grandes cidades como no interior. Tá? É por aí o caminho que está aqui na minha cabeça. É uma árvore, Fábio, uma árvore sedimentada, plantada em raízes que envolvem fé, família, princípios, valores, um tronco pujante, forte, que passa ali fé, emoção e razão, e os galhos ainda estão crescendo. Eu não sei aonde será a copa dessa árvore. Onde eles vão tocar. Sim, se vai ser a filha, se vai ser a academia, o estudo, se vai ser a vida pastoral, se vai ser um projeto para a velhice, eu não sei, mas eu sei que ela está crescendo, eu ainda não sei aonde vai chegar, mas sei que está crescendo, que está desenvolvendo saudavelmente. É isso. Fantástico, fantástico, Thiago. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que a gente saber o começo das coisas e não saber o fim delas faz com que a gente tenha uma vida diária de desafios. Né? Eu costumo falar com o pessoal assim: a gente tem o curtíssimo, o curto, o médio e o longo prazo, para qualquer coisa. Eu costumo dizer para o pessoal aqui, nosso time, né, que para mim o curtíssimo é hoje. O que eu posso fazer hoje? O curto é essa semana. O médio é esse mês. E o longo é nesses 3 meses, em 3 meses. Eu falo aqui com o pessoal. Falo assim, ó, eu quero viver 4 anos em um. Todo ano. Então, para mim, janeiro, fevereiro e março é um ano.
Abril, maio, junho é outro. Isso faz com que, de alguma forma, a gente busque ser produtivo. Uhum. E a gente, quando olha pelo menos eu penso assim, posso estar errado, mas quando a gente olha assim, a gente não admite perder 30 minutos, não admite perder uma hora, perder um dia, né? Sim. Então a gente começa a observar que e ver que a gente tem muito mais capacidade de produtividade, e aí entenda a produtividade, eu não estou dizendo somente para o trabalho. Trabalho é uma coisa, mas para todas as outras coisas, para a vida, para ser um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, né? Uhum. Porque a gente passa a valorizar pouco tempo, né? O dia em si, né? Então, a gente acaba escolhendo o melhor, né? Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que eu achei fantástico. Normalmente, a gente tem dificuldade de falar assim, o que, que eu quero ser? Né? É uma pergunta muito ampla. Mas é muito mais fácil se a gente pensa assim, o que eu não quero ser. Se a gente pensa o que eu não quero ser, É verdade. já ajuda muito, porque a gente tira da frente um monte de outras coisas, Sim. né? Então, a nossa vida ela tende a ser mais clara, mais transparente, a gente passa a ter muito mais lucidez das nossas atitudes, porque a gente pensa o que a gente não quer. E aí, puxando um gancho aqui curioso, a própria Bíblia, né? Os 10 mandamentos começam com não. Não começa com sim, começa com não. Então, não mata, não rouba, não cobiça, não, né? Não, 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 não. Por quê? Se você tira da frente o não, sobra o sim. E o sim pode ser fantástico, pode ser completamente intangível Sim. e a gente alcançar, experimentar, vivenciar coisas que são inexplicáveis, que a gente não conseguiria projetar. Eu falo, pessoal, eu não consigo imaginar o que será daqui a 5 anos. Para mim, 5 anos é muito tempo. É muito tempo. Então, eu gosto de fazer esse exercício, né? De olhar o curtíssimo sendo hoje, o curto essa semana, o médio esse mês e o longo 3 meses. Então, eu vou Legal. quebrando, né? Tem um projeto antigo, né, de um político brasileiro que falava de 50 anos em 5, né? Que era o JK, né? Uhum. De expansão do Brasil. Ó, eu vou fazer coisas que a gente faria em 50, eu vou fazer em 5. O que é isso? Produtividade, né? Sim. É tentar trazer para agora coisas que a gente poderia fazer lá na frente. Então, eu busco isso o tempo inteiro. Então, a gente se ocupa mais, a mente trabalha mais, a gente percebe mais coisas, está mais atento, porque as oportunidades estão passando diante de nós o tempo Sim. inteiro. E a gente, naturalmente, busca se preparar mais, porque se a oportunidade está passando, então eu preciso estar mais pronto. A gente nunca está pronto para uma oportunidade, eu pelo menos acredito nisso, mas a gente se prepara para o início dela, né? A gente tem que estar pronto para o início da oportunidade, não para o fim, porque o fim a gente vai aprendendo ao longo, né? Uhum. Então eu acho isso fantástico. Tenho ouvido isso aqui, para mim está sendo uma escola, né? Esse podcast, Legal. ouvindo histórias de pessoas incríveis, né? Mentalidades diferentes. Para mim está sendo um grande aprendizado. E esse nosso bate-papo aqui, mais uma vez, foi um grande aprendizado para mim. Parabéns pela sua história, Legal. Agradeço. parabéns pela sua vida e por tantas coisas que você ainda vai experimentar, vai vivenciar. Se tiver um projeto novo, uma história nova, só falar, a gente marca um novo bate-papo e vamos aqui conversar e comunicar para o pessoal. E vou te dar aqui Olha, uma oportunidade para você deixar uma mensagem aqui para o pessoal, que você quiser falar com eles, e também falar as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Lembrando que no sim. final, na legenda do nosso podcast aqui, vão estar as suas redes sociais para o pessoal poder Uhum. encontrar. Você também é escritor,
Se o pessoal Sim. quiser comprar os seus livros, pode falar aí, fica à vontade. A palavra é sua. Joia. Fábio, eu agradeço demais, sabe? Uma coisa que eu gostaria que ficasse registrado aqui é toda a atenção, paciência e transparência que eu encontrei aqui com vocês da Aliança Portuguesa, do primeiro contato até os últimos. Todo esse é um processo humano, sabe? Confiável e tudo muito transparente, muito claro. Isso aqui é um elogio que quero deixar aí para toda a equipe. Tá? Eu sei que esse mérito não é só do Fábio, é de todo mundo que participa. E minhas redes sociais são todas com meu nome e sobrenome, Thiago Vogt. Você me encontra no Instagram, é a rede social que eu tenho usado mais, né? E ela está conectada com as outras. Eu não sou um grande conteudista das redes sociais, não sou um influencer, mas tem aspectos da vida, pensamentos e tal, e lá a gente entra em contato, troca ideia. Escrevi um livro devocional no início da pandemia e já esgotou, e agora eu estou viabilizando para ele existir em formato virtual, em e-book, no Kindle, no Google Livros, enfim. Terminando de ajustar isso, porque tem esse, né, que esgotou, e tem alguns que ficaram na gaveta já prontos, sabe? Devidamente revisados, registrados, tudo mais, e aí vai acontecer em breve uma chegada aí nas plataformas digitais de leitura, tá? Minha vida é uma vida, Fábio, de uma pessoa comum, que está pensando no futuro. E eu acho que todo mundo que ouve, não só nossa conversa, mas as outras que eu sei que você já teve, que são maravilhosas, é que uma vida comum pode ser extraordinária, desde que você trabalhe para que isso aconteça. Tá? O extraordinário, ele nunca cai do céu, ele é construído. Muito esforço, trabalho, dedicação, né? O sonho que vira projeto, que vira construção e que vira realização. Então, todo mundo pode ter uma vida extraordinária, desde que você trabalhe para que ela aconteça. Eu acho que esse trabalho, ele é feito com dedicação, ele é feito com esforço e ele também é feito com fé, tá? E também é feito com fé. Se eu tivesse um segredo para contar da vida, é esse: dedicação, esforço e fé. E eu acho que todo mundo precisa de um pouquinho disso aí para que as coisas aconteçam muito bem e haja felicidade em cada coração. Maravilha, fantástico, fantástico. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com o Thiago. Obrigado a você que nos acompanhou aqui até o fim nessa conversa. Fica atento aos nossos próximos episódios e até a próxima. Um grande abraço. Joia. Obrigado, Thiago. Tchau, galera. Um abraço. Valeu.